Fala pessoal, André aqui, e nesse vídeo eu tive uma ideia que é usar a ferramenta que eu venho mostrando aqui para vocês para de fato gravar um vídeo, né? Porque mostrar a ferramenta é uma coisa e usar ela para produzir um vídeo que vocês vão assistir e poder avaliar, né, do início ao fim é uma coisa totalmente diferente. Então, basicamente, vocês já estão vendo aí na tela, né, o meu avatar, que é o logo aqui do canal, e aqui nós vamos fazer um vídeo de tier list, né? E basicamente, isso aqui é uma tier list de melhores nichos para fazer tier lists, né? Então, é uma tier list sobre tier list. Mas, essa ideia aqui, eu cheguei, né, numa IA qualquer e pedi para ela me dar 20 ideias de nichos, cada uma com 3 ideias de vídeos diferentes, que poderíamos fazer com esse formato de tier list. E a gente vai avaliar aqui, né? Eu ainda não olhei muito a fundo, eu olhei assim por cima os 2, 3 primeiros ali, mas eu vou meio que reagir aqui junto com vocês e eu vou ranqueando aí com base na minha experiência aqui no YouTube, o que eu acho que é o encaixe perfeito, ou seja, os nichos em que a IA acertou em cheio, né? Nichos diferentes e que fazem sentido esse formato. Também vou analisar o tier genial, né? Ou seja, ideias que eu achar que não são perfeitas, mas são muito boas, fora da caixa, né? Ou seja, ideias diferentes, nem bom nem ruim, só diferente, né? Algumas ideias que vão ser forçadas, né? Ou seja, a IA meio que deu uma forçada ali só para responder qualquer coisa, e as ideias que são ruins, tá? Ou seja, aquelas que eu acho que na vida real aí, na prática, não desempenhariam muito bem. E também, como é de praxe nesse formato de tier list, a gente geralmente, né, coloca aí uma regra de máximo de itens que a gente pode deixar no tier mais alto e no tier mais baixo. Para esse vídeo, eu decidi colocar aí como 2, tá? 10% aí, já que nós temos 20 itens, então eu posso colocar no máximo 2 no encaixe perfeito e 2 no ruim, e aí a gente vai mexendo aí conforme o vídeo avançar, porque às vezes se torna um pouco difícil de montar uma tier list. Vamos lá. Primeiro nicho: espiritualidade. Público: pessoas interessadas em manifestação, energia, consciência, autoconhecimento e mudança de crenças. Ele trouxe 3 ideias de tier, né? Todas elas vão ter isso. Tier list das técnicas de visualização, quadro dos sonhos, script, cena mental. Cara, muito top. Tier list das formas de autossabotagem espiritual, obsessão pelo resultado, comparação, positividade tóxica, passividade. Tier list das práticas para mudar crenças limitantes, repetição, meditação, não sei o que é isso, exposição. A classificação pode separar o que é aplicável, placebo motivacional, exagerado ou potencialmente prejudicial. Ele já deu até o nome dos tiers para a gente utilizar, né? Então, esse nicho, assim, à primeira vista, eu achei muito bom, muito genial. Mas eu tenho algumas questões sobre isso, que é especialmente sobre a competição dentro do nicho, né? Então, quando eu falo que eu vou, imagina que eu tenho um canal desse nicho de espiritualidade e eu falo assim, olha, eu vou fazer um tier list aqui das melhores técnicas de visualização. Pode ser que não tenha um encaixe tão bom com o público, né? Já que esse público ele quer praticar todas as técnicas possíveis, né? Ele quer entender o momento de usar cada uma. Assim como autossabotagem. Não tem muito por que o público querer ver uma tier list de autossabotagem, porque cada um tem um tipo, né, ou 2 ou 3 específicos, né? Ninguém se autossabota de todas as formas possíveis. Pode gerar um interesse, mas eu ainda acho que não é um encaixe perfeito. Eu vou colocar esse aqui no genial, mas dependendo aí, eu até baixo ele para fora da caixa, dependendo do que vier por aí, tá bom? Pra gente deixar o nosso tier list mais organizadinho. Segundo nicho, cristianismo. Público: cristãos interessados em Bíblia, teologia prática, discipulado e crescimento espiritual. Vamos ver as ideias dele aqui. Tier list dos métodos de estudo das escrituras. Devocional, estudo temático, cronológico, expositivo. Cara, se tiver item suficiente aí, seria interessante. Tier list dos hábitos espirituais mais transformadores. Oração, jejum, serviço. Tier list das maiores jornadas de transformação da Bíblia. Pedro, Paulo, Moisés, Jonas, Jacó. É diferente de espiritualidade genérica porque possui uma audiência religiosa específica e um universo próprio de referências. Concordo, mas eu ainda acho que o mesmo ponto que eu falei antes se aplica para esse nicho aqui, tá? Eu acho que, principalmente o segundo ali, tier list dos hábitos espirituais mais transformadores.
eu acho uma certa uma quebra ali, né, de um canal dizendo que, sei lá, oração é melhor que jejum, o serviço é melhor do que estudo. Eu acho que isso pode gerar muita polêmica, o que no YouTube acaba sendo bom, mas dependendo aí, não compensa o hate, né, do seu público, você não vai conseguir criar uma comunidade, criar conexão, enfim, eu acho meio perigoso esse daqui, tá? Gostei das ideias, principalmente essa última que eu achei mais neutra, e também tier list tem muito de opinião pessoal, né? O que a gente vai fazer? Vamos colocar em forçado por enquanto, tá? Eu achei um pouco. Deu uma forçada além do limite. Próximo, física matemática. Deve ser física e matemática, né? Público, estudantes, vestibulandos, universitários e pessoas fascinadas por ciência. Tá, a gente tem casos aqui no Brasil de canais que falam sobre ciência, que fazem explicações sobre física, matemática e tal. É interessante, mas vamos ver as ideias, né? Tier list das equações que mais mudaram o mundo. Tier list dos experimentos mentais mais perturbadores. Tier list dos problemas matemáticos mais importantes ainda não resolvidos. Cara, é interessante, mas parece mais um vídeo de curiosidades, né? Aqui a classificação pode considerar impacto, histórico, elegância. É muito. Assim, eu não sei, eu acho que não se aplica. Eu colocaria como forçado. Porque a pessoa teria que ter uma bagagem já para poder dizer, por exemplo, tier list dos problemas matemáticos mais importantes. Então, qual que é o mais importante, qual que é o menos importante, né? É uma nuance que não faz tanto sentido. Todas essas ideias aqui, eu acho que faria mais sentido num catálogo sequencial do que numa tier list, né? Porque não tem muito essa hierarquia aqui. Vamos botar no forçado por enquanto, depois a gente vê aí que a gente vai mexendo ao longo dos outros itens. Psicologia é um assunto que eu gosto, acompanho bastante, então eu tenho uma certa experiência aí para falar. Público, pessoas interessadas em compreender decisões, emoções, manipulação e comportamento humano. Inclusive está em alta agora com as questões de TDAH, autismo, essas coisas, né? Tier list dos vieses cognitivos mais perigosos. Tier list dos mecanismos de defesa emocional, negação, projeção, racionalização, humor, sublimação. Tier list das formas de manipulação mais difíceis de perceber. Eu evitaria melhores livros de psicologia e experimentos de psicologia, porque esses formatos já aparecem em tier lists atuais. No prompt que eu dei para a IA, né, eu pedi para ela fazer uma breve pesquisa e me trazer tier lists que não tenham, né, que ainda não existam. É claro que, obviamente, não tem como ele varrer o YouTube inteiro, mas na medida do possível, né, pelo menos não os mais batidos. Mas assim, esse aqui essa área, tá? Não sei se é porque eu tenho já um viés aqui, né, de assistir e gostar e tudo, mas, cara, tier list de vieses cognitivos, tier list de mecanismos de defesa emocional, tier list de formas de manipulação mais difíceis. Cara, todos esses aqui eu clicaria muito, 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 muito. Eu vou colocar no encaixe perfeito por enquanto, até mesmo pela observação, né, de que já tem tier lists dentro desse nicho, provavelmente, né, bem ranqueadas aí para IA ter encontrado. Então vamos deixar ali no encaixe perfeito por enquanto. Relacionamentos, outro big nicho aí da internet. Facilmente você consegue fazer vendas e, enfim, né, criar comunidade, fazer vídeos virais, o pacote completo, né, do YouTube. Público, solteiros, casais, pessoas enfrentando conflitos ou tentando compreender relacionamentos. Já não gostei muito da definição de público, né, mas acho que aqui ele está falando de possibilidades diferentes e não de um canal tentando falar com todo esse público. Enfim, a gente não tá aqui para analisar a estratégia, né? Que já é força do hábito. Tier list dos tipos de pedido de desculpa, não gostei. Tier list das maneiras de resolver uma discussão de casal, mais ou menos. Tier list dos conselhos amorosos mais repetidos da internet, úteis, incompletos ou destrutivos. Esse nicho possui alto potencial de comentários, porque o público naturalmente contará experiências pessoais. De fato, eu vou colocar esse aqui, pessoal, como fora da caixa. Porque o nicho ele é muito, muito bom. Então compensa, tá? Eu particularmente achei as ideias das tier lists difíceis de aplicar, né? Difíceis de você discorrer um vídeo inteiro sobre isso. É claro que precisaria de muito mais trabalho de pesquisa, muito mais trabalho de melhorar o prompt para IA. Tem potencial, tá? Tem potencial por causa do nicho, mas do jeito que a IA colocou aqui eu não gostei tanto, então vou colocar como fora da caixa, tá bom? Vamos seguir.
Parentalidade, público, mães, pais, responsáveis e educadores familiares. Eu gosto muito desse público, muito. Talvez até tenha influenciado a resposta da IA para esse público estar aqui. Tier list das formas de estabelecer limites com crianças, tier list das respostas dos pais durante uma birra e tier list das rotinas familiares com maior impacto. Sono, leitura, refeições, tarefas, conversas, todos muito bons, muito bons. Aqui também tem uma coisa que precisa ser dita, né? Tier list em si é um formato que ele traz um peso maior para a opinião de quem está montando aquela tier list. A minha tier list vai ser diferente da sua tier list. Essa é a graça. É você ver a tier list de pessoas diferentes e encontrar pontos em que você concorda, pontos em que você discorda e iniciar esse debate, né? Então, eu acho que, ao contrário do que eu falei ali nos nichos de espiritualidade, de religião, aqui, mesmo sendo um tema sensível, eu acho que não passa do limite, sabe? Você consegue colocar essas opiniões, ainda mais num roteiro feito por IA, ou se você for um profissional da área, melhor ainda, e, e deixar claro, né, ao longo do vídeo que isso é opinião, né, que isso é, enfim, a sua experiência ou o seu ponto de vista e que as pessoas são livres para fazerem os comentários aí na seção de comentários sobre o que você colocar, né, porque dependendo aqui de como você organizar isso, as pessoas vão discordar totalmente e isso é normal também, né. O diferencial seria classificar comportamentos dos adultos, não brinquedos, desenhos ou produtos infantis. Ah, sim, porque tem muitas tier list de brinquedo, de desenho, né? Isso é muito comum, tipo, os melhores desenhos, os melhores, eh, sei lá, não sei o que da linha Hot Wheels. Tem muito isso de tier list, né? Para o público mais jovem. Mas aqui é comportamento, né? Então faz total sentido e o público são os pais, né? Eh, esse aqui eu vou colocar também como genial, tá? Vamos lá. Carreira. Público, profissionais, funcionários, líderes, pessoas tentando crescer na carreira. Tier list dos formatos de reunião. Indispensável, podia ser e-mail, desperdício absoluto. Aqui me parece mais tier list do que os itens da tier list. Parece mais os tiers, né? Os níveis. Então, não sei, bem complicado de aplicar isso aqui. Tier list dos tipos de chefe, mais interessante. Só que aqui o canal já tá indo para uma coisa muito entretenimento, né? Não, dificilmente você vai vender nesse canal falando desse tipo de coisa. Tier list das estratégias para negociar salário. Esse é o menos pior, tá? É, esse canal teria linguagem e público completamente diferentes de curiosidades gerais. Ah, vou colocar isso aqui como ruim, tá? Vai ser o nosso primeiro ruim aqui. Não achei que combinou muito o nicho em si, funcionários, líderes, pessoas querendo crescer na carreira e de repente eles estão aqui numa tier list sobre formatos de reunião, estratégias para negociar salário. Eu acho que não encaixa. É literalmente, né, o contrário do encaixe perfeito. Então, nós temos ali o encaixe perfeito e nós temos o encaixe totalmente desajustado, né, desalinhado. Vamos ver o próximo. Empreendedorismo, tá meio parecido com carreira, né? Público, autônomos, prestadores de serviço, donos de negócios e aspirantes a empreendedores. Tier list dos canais para conseguir os primeiros clientes. Indicação, prospecção, conteúdo, tráfego, parcerias. Boa ideia. Muito boa ideia. Tier list das formas de validar uma ideia antes de investir dinheiro. Complicado até de ler, imagina de colocar isso num título, numa thumb. Se desenvolvesse, poderia ser bom. Tier list dos modelos de receita recorrente, assinatura, manutenção, clube, fraco. Eu evitaria melhores negócios para começar, porque esse formato já está bastante presente no YouTube atual. Eu concordo, mas tendo em vista aquilo que eu falei sobre a tier list ser uma coisa muito pessoal, vale a pena dar uma olhada nos vídeos que já existem e ver se você consegue trazer um ponto de vista diferente, tá? Dependendo da sua expertise e tudo mais. Então, eu gostei desse aqui. Gostei principalmente da primeira ideia, tier list dos canais para conseguir primeiros clientes. Eu colocaria esse como. Vamos botar como fora da caixa. Talvez um pouco forçado, mas vamos deixar aqui em fora da caixa por enquanto. Finanças. Público, pessoas endividadas, investidores iniciantes e quem busca organização financeira. De novo, pessoal, como a ideia do prompt que eu dei não era uma coisa estratégica, de fato, criar um canal ali, vocês veem que a definição de público está muito ampla, né? Tá muito ampla.
Então, assim, eu não faria um canal para falar com pessoas endividadas, investidores iniciantes e quem busca organização financeira ao mesmo tempo. Serão 3 canais diferentes, né? Mas vamos ver as ideias. Tier list dos tipos de dívida, da administrável à destruidora. Tipos de dívida. Forte, tem gancho. Tem gancho aí. Tier list das proteções financeiras que uma família deveria construir. Fraco, só se conseguisse gerar um gancho muito bom. Mas eu achei fraco. Tier list dos conselhos financeiros populares. Úteis, aqui está falando dos tiers, né? Úteis, situacionais, completamente enganosos. Conselhos financeiros. Cara, isso aqui é bom. Tem potencial, porque aí entra aquela coisa, alugar ou comprar, financiar ou à vista, ou economizar até conseguir comprar à vista. Enfim, tem caminho para ir por aqui, tá? Em vez de classificar investimentos específicos, que não poderia, né? Isso aí seria contra a lei, inclusive, o canal classificaria decisões, riscos e comportamentos financeiros. Vamos de genial. Não, vamos de. Vamos deixar aqui fora da caixa mesmo. Direito. Público, consumidores, trabalhadores, empreendedores e pessoas tentando entender seus direitos. Vago. Tier list das cláusulas contratuais mais perigosas. Tier list dos tipos de prova em uma reclamação de consumo. Tier list dos erros jurídicos que mais custam dinheiro às pessoas. Pessoal, talvez você assistindo esse vídeo aqui agora e ouvindo essas ideias pensou, cara, que porcaria, isso não faz sentido com o tier list porque é um assunto muito sério. Mas para quem vive a área, né, eu acho que faria sentido, porque diferente do que eu falei ali no Carreira, imagina, a pessoa tá querendo, sei lá, aprender a negociar salário. Ela não quer ver uma tier list, não tem muito a ver, entendeu? E no momento em que ela tivesse buscando entretenimento, ela não quer saber desse assunto. São coisas que se repelem. Já isso daqui, o cara que vive isso, né, que tem algum conhecimento, que já passou por alguma situação, que precisou ir atrás de advogado, entrar com processo, que teve que se inteirar um pouquinho disso, é, faz sentido para ele esse entretenimento sem culpa, né? O que é entretenimento sem culpa, pessoal? É quando você assiste uma coisa que ensina algo, mas você de fato não vai usar aquilo. Você só tá se enganando, né? Você só tá deixando aquilo ali reproduzindo ao fundo e pensando assim, pelo menos não é uma porcaria, né? Pelo menos não é um vídeo ruim, um vídeo lixo. Pelo menos está ensinando alguma coisa. Então eu acho que esse nicho específico se encaixaria muito bem nesse nisso que eu descrevi agora, né? Tier list dos erros jurídicos que mais custam dinheiro às pessoas. Cara, imagina um, um cara que seja um empreendedor, né? Dono de um pequeno negócio, enfim, médio. Vendo isso daqui, eu acho que ele clicaria muito. A classificação pode usar critérios como risco, frequência, dificuldade de provar, prejuízo potencial. Tá, isso aqui teria que trabalhar, né? Não gostei muito desse final, mas as ideias em si, pessoal, as ideias em si, vamos colocar aqui como. Vamos deixar no forçado, tá? É um, é um nicho bom, mas eu acho que é o, é, o nome desse tier aqui é perfeito para isso, né? A IA forçou, né, o nicho para caber dentro do formato. Então não deu aquela liga diferente. Vamos lá. História militar. Boa. Público. Interessados em guerras, impérios, liderança, geopolítica, histórica e estratégia. Tier list dos erros estratégicos que decidiram guerras. Tier list dos sistemas defensivos mais impressionantes da história. Tier list dos comandantes que venceram em maior desvantagem. É importante não cair na tier list genérica de maiores guerreiros. O ângulo deve ser decisão, contexto e estratégia. Trazer um certo contexto para cada item, igual eu tô fazendo aqui, né? Lembrem que eu ensino, não só vivo de YouTube, mas ensino YouTube há alguns anos já. Então eu já vi muita coisa, né? Já dei suporte para muita gente, já vi muitos canais é, nascerem, crescerem, morrerem, não darem certo, enfim. Então, aqui eu tenho muitas nuances para poder abordar. Isso aqui só funcionaria se você tivesse a mesma coisa, tá? Se você tivesse, ou através de pesquisa, ou através de bagagem própria, essas nuances para adicionar contexto a cada item. Então, vou colocar aqui em fora da caixa, tá bom? É um nicho meio diferente, porque geralmente a galera que gosta desse nicho está mais interessada
em dados, né, datas, informações, uma coisa mais técnica do que o formato tier list, mas pode ser que funcione, tá bom? Criminologia. Público, fãs de true crime, investigação criminal, perícia e comportamento criminoso. Tier list das evidências forenses das mais confiáveis às mais frágeis. Evidências forenses. Aqui teria que adicionar uma camada de storytelling, né? Evidências forenses que condenaram mais serial killers, alguma coisa assim, né? Se adicionasse essa camada, acho que as pessoas se interessariam mais por esse tema. Tier list das técnicas de investigação que mais geram falsos suspeitos, tá vendo? Aqui ele trouxe o que eu falei que faltou antes, né? Técnicas de investigação que mais geram falsos suspeitos, falsas prisões, acho que talvez ficaria melhor. Tier list dos erros que mais fazem criminosos serem descobertos, também muito bom. Porque, pessoal, true crime é exatamente o exemplo do nicho entretenimento, né? Você tá vendo uma coisa séria, às vezes até pesada, mas não deixa de ser um entretenimento, né? Você tá ali pela história, para ver o desfecho, é quase como assistir um filme, né? Então, eu acho que faz total sentido isso com o tier list. Eu vou colocar isso aqui como genial, tá bom? Sobrevivencialismo, gosto muito. Grandes chances de ficar lá no encaixe perfeito. Vamos ver se ele vai saber fazer. Público: praticantes de camping, sobrevivencialistas, aventureiros e pessoas interessadas em emergências. Tier list dos itens de um kit de sobrevivência de 72 horas. Tier list dos itens. Perfeito. Tier list dos métodos de purificação de água. Não sei se tem tantos, mas poderia ser. A gente poderia até fazer um pouco mais abrangente. Técnicas, né? De encontrar água, tudo relacionado à água, daqui a pouco tudo relacionado a fogo, caça, abrigo. Então tem vários caminhos para ir. Tier list das estratégias de abrigo em uma emergência, aí, ó, que eu acabei de falar. A classificação pode considerar peso, custo, versatilidade, facilidade e capacidade real de salvar vidas. Pessoal, não tem jeito, tá? Eu também gosto muito desse nicho. Como eu falei, né? Como eu usei um chat que eu uso com frequência no dia a dia, pode ser que alguns desses nichos que estão aqui foram influenciados por outros trabalhos meus, né? Então, acho que esse aqui é um desses casos também. Vou deixar no encaixe perfeito, porque, cara, sobrevivencialismo para gerar venda também mina de ouro, tá? E ainda mais nesse formato que é viral, você junta duas coisas muito fortes. Agricultura. Público: produtores rurais, moradores de chácaras, jardineiros e pessoas buscando autossuficiência. Tier list das culturas com melhor aproveitamento por metro quadrado. Tier list dos métodos de compostagem. Tier list dos sistemas de irrigação para pequenas propriedades. Esse nicho tem audiência, produtos, vocabulário e necessidade completamente próprios. Diferente. Não tenho muita experiência nesse nicho para poder dizer com certeza. De fato, ele tem algumas coisas semelhantes ao sobrevivencialismo, né? Técnicas e tal, e facilidade de você colocar produtos juntos, mas não vou colocar como genial, porque por falta de conhecimento minha, provavelmente, talvez alguém está assistindo agora e está falando, cara, não faz sentido, não é o mesmo critério, mas eu vou colocar isso aqui como fora da caixa também, tá bom? Arquitetura. Público: arquitetos, estudantes, pessoas construindo, reformando, organizando a casa. Tá vendo? Ele, na hora de definir o público, ele fala todo mundo. Tier list das plantas de casa para diferentes tipos de família. Tier list das soluções para resfriar uma casa sem ar-condicionado. Tier list das decisões de projeto que mais causam arrependimento. Não seria um canal de curiosidades arquitetônicas, mas de análise funcional. Sim, a tier list sempre tem isso de você justificar por que você está colocando cada coisa em cada lugar, né? Faz sentido isso. Mas nessa descrição que ele deu aqui, talvez se ele fosse focado, e aí é um trabalho que você que está me assistindo e quer ter um canal no YouTube de sucesso, é você que tem que fazer isso. Você que tem que não aceitar essa descrição aqui da IA, né? Porque isso aqui, para pessoas iniciantes, geralmente dá uma empolgação, né? Nossa, eu posso falar com arquitetos, estudantes, pessoas construindo. Tipo, você vê que é uma gama muito grande. E aqui está o erro, né? Você deveria definir uma pessoa. Você vai falar com o arquiteto ou com o leigo que está organizando a casa? São totalmente diferentes, né? E aí, uma vez definido isso, você inclui isso no seu prompt, você direciona melhor a IA e ela vai te trazer ideias melhores, tá? Então tem sim possibilidade, mas por ser um nicho muito de utilidade, de resposta prática que as pessoas buscam, geralmente é uma solução rápida, eu vou colocar como ruim, tá bom?
Vamos ver se a gente muda ainda, porque o direito é um forte candidato a cair e trocar por arquitetura, depois eu dou uma olhada nisso. Automóveis. Público, motoristas, entusiastas, mecânicos. Eu nem vou ler mais público, tá, pessoal? O público tá muito aberto. Tier list das tecnologias de segurança que realmente fazem diferença. Tier list das manutenções ignoradas, da barata à catastrófica. Tier list dos tipos de câmbio para cada perfil de motorista. Pessoal, ruim, tá? Ruim. Eu acho que a arquitetura tá até menos pior. Eu vou subir a arquitetura para forçado e vou deixar automóveis em ruim, tá? Ficou bem ruim mesmo. Não acho que agradaria esse público que se interessa por esse assunto. E as ideias que ele deu, pior ainda. Talvez se você refinasse e tudo mais. Pessoal, o que tá aqui em forçado e ruim não significa que você não deva fazer, tá? É que do jeito que tá aqui, eu tô reagindo ao que a IA me trouxe com um prompt simples. Se você quiser melhorar isso, talvez você pega a justificativa que eu tô dando e você refina melhor quando você for fazer, tá bom? 17. Saúde. Big nicho também. Tier list das estratégias para melhorar o sono. Tier list dos hábitos que mais desregulam o relógio biológico. Tier list dos métodos de recuperação física. Descanso, alongamento, massagem, calor, frio. O conteúdo precisa separar evidência, benefício provável, contexto e modismo sem prometer cura. Pois é, o nicho de saúde tem essa questão aí que ele tá bem sensível no momento, ainda mais se você se parecer que você está fazendo algum tipo de recomendação e tudo mais. Mas como tier list é um vídeo opinativo, o nicho de saúde é muito bom e tem muitos itens para você colocar, né, em categorias e organizar. Eu vou colocar aqui em genial, tá? Vamos lá, faltam só 3. Moda. Aqui eu provavelmente vou errar porque eu não sei nada desse nicho, tá, pessoal? Tier list dos tecidos para enfrentar o calor brasileiro. Tier list das peças mais versáteis de um guarda-roupa. É engraçado porque eu não conheço nada desse nicho, mas eu sinto que tem força aqui. Se você conhece, se você, principalmente as mulheres aí, né, puder confirmar se a minha intuição tá certa, deixa aí no comentário, por favor. Me parece que esse nicho específico tem uma certa força aí para tier list. Tier list dos códigos de vestimenta, do mais simples ao mais difícil. Esse aqui eu acho que não, mas os 2 primeiros parecem bons. O diferencial é classificar princípios e escolhas, não marcas, celebridades ou tendências. Porque isso também tem bastante, né? Vou colocar aqui como fora da caixa, tá? Não tenho certeza, mas eu senti de leve alguma coisa aí que tem alguma coisa, tem algum potencial. Então vamos deixar no fora da caixa, tá bom? Vamos para o nosso penúltimo nicho, linguística. Estudante de idiomas, professores. Tá, de novo falou todo mundo. Tier list dos métodos para aprender vocabulário. Ah, tá falando de idiomas, né? Tier list dos sons mais difíceis para falantes de português. Cara, é fora da caixa. Acho que vai cair fora da caixa de novo. Tier list do sistema de escrita pela curva de aprendizado. Isso aqui, não façam, tá? Isso aqui não façam. Também poderia criar tiers personalizados, como aprender em uma tarde, exige treino, pesadelo linguístico. O nicho de idioma em si é bom, mas eu vou colocar aqui em forçado para que vocês possam refinar melhor, tá? As ideias que estão aqui, a linha de raciocínio que a IA seguiu para chegar nisso aqui, tá ruim. Então, vamos deixar aqui no forçado mesmo. E por último, escrita. Escritores, roteiristas, criadores de conteúdo, leitores. Beleza. Tier list dos tipos de plot twist. Tier list dos arcos de transformação de personagem. Tier list das maneiras de começar uma história. Pessoal, por incrível que pareça, eu também já acompanhei esse nicho, né? Eu tenho um projeto de um dia escrever um livro de fantasia e eu clicaria em todos. Aqui o item ranqueado não seria uma obra específica, mas uma estrutura narrativa muito, muito fora da caixa, mas pelo meu conhecimento prévio dentro desse nicho, eu vou colocar como genial. Então, pessoal, essa daí é a minha tier list de melhores nichos para fazer vídeos de tier list. Lembrando, a ideia não é você fazer um canal só de tier list, tá? Você pode ter um canal onde o formato principal é tier list, mas é interessante você fazer outros formatos também. Mas o formato de tier list ele é muito forte pelo potencial viral dele, né? Assim como aqueles canais de catálogo sequencial que vão explicando as coisas, né, uma a uma, igual eu fiz aqui, né? Eu expliquei mais ou menos sobre cada nicho, a gente viu ideias, eu expliquei por que queria ranquear em cada lugar, enfim, vocês conseguiram perceber, né, o poder que tem
o nicho aí o nicho não, o formato de tier list. Lembrando, para você usar essa ferramenta que eu usei aqui nesse vídeo, o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal explicando, né, como fazer vídeos dessa forma aqui. Então, se você tiver curiosidade, só voltar aí no canal e assistir esses vídeos. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever, deixar um comentário de apoio e eu te espero no próximo vídeo.